eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos ler um texto da Palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza? Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Lembrando sempre que a Bíblia é o único livro que nós podemos ler tendo o autor presente. Por isso se torna o maior livro de toda a história. Todos os demais livros cooperam para o teu conhecimento, enriquece o teu nível de sabedoria, mas nenhum outro livro deve substituir a Bíblia. A Bíblia, além de você ler ela tendo o autor presente, ela te dá o privilégio, se você tiver alguma dúvida, você pode questionar com ele, que ele está pronto para te revelar o que está escrito. Olha o privilégio. Então, a Bíblia, ela é o livro de todos os livros. Capítulo de número 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 1, diz assim a Bíblia na tradução que tem, pois são várias as suas traduções. Diz que até os funkeiros vão fazer uma tradução de Bíblia para eles daqui uns dias. Vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês. Nós vamos falar sobre esse fato que aconteceu lá em Jericó, o encontro de um grande com um pequeno, né? Jesus o grande e o Zaqueu o pequeno. Um grande encontro que aconteceu em Jericó, dentro de um tempo planejado, dentro do coração do próprio Deus. Jesus, ele sai da Galileia, subindo na direção de Jerusalém, e ele entende que o seu ministério havia findado na Galileia, e ele sobe então para Jerusalém para se entregar na mão dos malfeitores. Lá ele haveria de ser julgado, condenado e ir para a morte da cruz. Ele teve 3 anos em meio aos pescadores, aos marceneiros da Galileia, e nunca teve problema. Mas quando ele subiu para Jerusalém, ele ficou 6 dias lá. Os religiosos, os escribas, os doutores da lei não tiveram estrutura para suportar as palavras de Jesus. Jesus, ele sempre se deteve a coisas simples. Ele falou assim, aprendei comigo, porque eu sou simples e humilde de coração. Jesus sempre teve esse espírito de simplicidade, de se deter com pessoas simples, porque Jesus, ele partilhava, ele tinha essa capacidade. Nós estamos vivendo dentro de uma geração e de um mundo que eu digo que nós vivemos a maior síndrome de imediatismo que a raça humana já viveu. Nós estamos tão impacientes que nós oramos hoje, e o que nós pedimos para Deus hoje, nós queríamos ter recebido ontem. E se Deus pedir para nós esperar o amanhã, nós não estamos com paciência de esperar o tempo de Deus vir sobre cada um de nós. E diz a Bíblia que nós não temos poder para mudar 1 minuto no curso da nossa vida. Quem tem esse poder é Deus. Deus, ele tem o comando do tempo na palma das suas mãos. Ele faz a hora que ele quer e quando ele quer. Eu fico pensando, quando os irmãos de José lançaram José dentro de uma cisterna, eles se assentaram lá em cima para comer pão, diz o texto. Enquanto eles comiam o pão lá em cima da cisterna, com certeza o farelo caía lá embaixo. José se calou e ele entendeu: o meu tempo agora é um tempo de farelo. Ele tinha 17 anos de idade.
13 anos iria se passar, ele iria virar governador da terra do Egito, e ao mesmo tempo Deus mandaria uma fome na terra de Canaã. E aí José para de pé na terra do Egito, olha para a terra de Canaã, chama os seus irmãos, parentes e amigos e fala: pode vir ao Egito comer pão. Passei pelo tempo do farelo, agora Deus está me dando um tempo de pão. Quer viver um tempo de pão? Passe pelo tempo do farelo sem murmurar. Entenda que Deus tem o controle de todas as coisas e Deus faz da forma dele. Não é como tu quer, é como Deus quer. Quando a Bíblia diz assim, que o copeiro esqueceu de José, nós achamos que aquele copeiro foi ingrato, porque ele esqueceu de José. Mas se nós pensar que o copeiro tivesse lembrado de José diante de Faraó, nós poderemos entender que ele poderia dizer para Faraó: olha, tem um homem na casa de detenção que revelou o meu sonho. Como os detentos prestavam serviço para o Estado naquele período, com certeza Faraó teria tudo para questionar com o copeiro e perguntar: vem cá, ele profetizou somente para você? Aí o copeiro diria: não, ele também profetizou para um padeiro. Cadê o padeiro? O padeiro foi para a forca. Sabe o que aconteceria? Faraó diria para o copeiro: tira então o homem que revelou o teu sonho da casa de detenção e coloca ele a trabalhar na padaria, porque está faltando gente para trabalhar na padaria, porque o padeiro foi para a forca. Como Deus não tinha unção de padeiro para José, mas Deus tinha uma unção melhor e maior, Deus fez o copeiro esquecer, porque Deus não queria José na padaria, Deus queria José no governo. Por isso Deus fez o copeiro esquecer. Quando veio o tempo de Deus e abriu vaga para governador da terra do Egito, aí Deus fez o copeiro lembrar. Porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se você brigar com Deus hoje, Ele te coloca a trabalhar na padaria. Mas se você assumir um compromisso de esperar o tempo de Deus para a tua vida, Deus, Ele tem o melhor e maior para você. Ele tem uma unção bem mais excelente para colocar sobre cada um de nós. E a verdade é, umas vezes nós nos encontramos lutando contra a vontade de Deus, e nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Todos nós lutamos para ser. Quem de nós não luta para ser? Diz a Bíblia que Deus usa as coisas que não são, mas nós lutamos para ser. Diz a Bíblia que Deus usa as coisas fracas, mas nós estamos sempre lutando para ser forte. Diz a Bíblia que Deus usa as coisas loucas, mas nós lutamos pela sabedoria. E Deus, Ele tem a sua própria vontade implantada. Ele não muda. Além de Deus agir dentro do seu tempo, eu sempre fico comentando com alguns obreiros. Quando Jesus falou de um semeador, Ele falou: o semeador saiu a semear. A semente do semeador caiu onde? Beira da estrada, entre pedras e espinho. Aí ele chegou numa boa terra. Todos nós queremos a boa terra, mas nenhum de nós quer viver o processo. O processo de Deus é esse: quem aparece não é o nome do semeador, quem aparece é o dono do semeador. Ele vai ter que passar pela beira da estrada, por pedras, por espinho, aí ele chega numa boa terra. Nós queremos a boa terra, mas nós não queremos viver o processo. E Deus, Ele vive dentro do seu próprio tempo e Ele faz na hora que Ele quer. Tem gente que está me ouvindo falar que já está no meio das pedras, outros estão nos meios dos espinhos, e tem outros que já estão chegando numa boa terra. E quando Deus te colocar numa boa terra, ninguém tira mais você de lá, porque foi o próprio Deus que colocou. Mas você tem que viver o processo sem murmurar. Deus, além de agir dentro do seu próprio tempo, Deus tem os seus próprios critérios. O critério que Deus usa para a minha vida não é o mesmo critério que Deus usa para a tua vida. Vou te dar um exemplo. Quando Elias não quis mais fazer a obra de Deus, ele entrou dentro de uma caverna e falou para Deus: eu tenho sido extremamente zeloso ao Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mataram teus profetas ao fio da espada, eles simplesmente derrubaram os teus altares e somente eu fiquei. Aplicou 5 desculpas para Deus. Deus falou: repete o que tu falou aí dentro, do lado de fora. Elias saiu para o lado de fora envolvido com uma capa no seu rosto e repetiu para Deus o que ele havia falado lá dentro. Aí Deus falou assim: Elias, não quer fazer a minha obra? Não tem problema. Tu está falando que só tu és zeloso, só tu tem altar, só tu tem aliança, que todos os profetas morreram, somente tu restou. Eu quero te dizer que eu tenho 7.000 joelhos que ainda não se prostraram. Se tu acha que é o único, tu está enganado. Eu tenho uma geração de anônimos que estão escondidos aí no meio da minha nação. Eles permanecem fiéis diante da minha presença. Eles não negociaram com Acabe, com Jezabel, e eles estão preservando a aliança que fizeram comigo. Mas tu não quer fazer? Não tem problema, eu já tenho um para colocar no teu lugar, o Eliseu. Tu sai de cena e eu coloco o Eliseu. Mas o critério que Deus usa para Elias, Ele não usa para Jonas. Deus pega e fala: Jonas, vai para Nínive. Jonas, em vez de ir para Nínive, ele desce no porto de Jope, compra uma passagem e vai para Tarsis. Quem tenta fugir de Deus tem que pagar a conta. Agora, quem se joga nos braços de Deus, Deus assume todos os seus compromissos.
Se você tentar fugir de Deus, você tem uma conta para pagar. E tem gente que está me ouvindo aqui nessa noite que já está pagando a conta, porque tentou fugir de Deus. Se tentar fugir de Deus, tu vai ter que pagar a conta, tu paga a tua passagem, porque tu vai tentar fugir daquele que te chamou e te escolheu. Agora, quando você se joga nos braços de Deus, Deus assume todos os teus compromissos. O critério de Deus para Jonas não é o mesmo para Elias. Eu fico pensando, tinha muitos marinheiros naquele navio. Se Jonas tentou fugir, por que Deus não colocou um dos marinheiros no lugar de Jonas? Em vez de mandar uma baleia, não mandou um tubarão branco e acabou com a raça do Jonas para deixar exemplo para gerações futuras. É que Deus é assim. Deus olha do céu para uns, pega e fala: olha, eu tenho alguém para colocar no teu lugar. Para outros, Deus pega e manda dizer assim: ó, não vou abrir mão de você, é você que eu quero, eu não vou colocar ninguém no teu lugar. E se tiver que mexer com o mar Mediterrâneo por tua causa, eu mexo, com a carga do navio, com o grande peixe, com a embarcação, com a corrente marítima, com os ventos, eu mexo porque eu não abro mão da tua vida. E quando Deus quer fazer isso, ninguém pode impedir. Deus mexe com o planeta Terra por causa de um homem. Jonas, no porão do navio, ele pega e fala: tudo isso está acontecendo por causa minha. Eu sei que ele está atrás de mim. Me lança no mar e vai haver bonança. Quando os marinheiros levantam Jonas para cima e lançam no mar, vem um grande peixe e engole a Jonas. Parece que eu vejo Deus do céu olhando e dizendo assim: ó, tentou fugir de mim, pagou a passagem. Se jogou nos meus braços, agora eu vou te levar de submarino para Nínive, não precisa pagar nada, te levo de graça. Se jogou nos meus braços, eu estou assumindo tudo. A partir de hoje tu não precisa gastar com nada, tu está na palma da minha mão e eu vou te levar. Então Deus trabalha dentro de um tempo e Deus tem os seus próprios critérios. Chegou o tempo de Jesus sair da Galileia, ele tinha que subir na direção de Jerusalém. Eu sempre digo, quem quer subir na direção de Jerusalém tem que influenciar alguém. Nós somos obrigados a influenciar alguém. Eu falei para um obreiro da nossa igreja, há poucos dias atrás, eu falei para ele no pátio da igreja: tu queria ser o Enoque ou tu queria ser o Noé? E ele de pronto falou para mim: eu queria ser o Enoque, pastor. Eu falei: por que tu queria ser o Enoque? Ele falou: porque ele andou com Deus, achou graça diante dos olhos de Deus e subiu ao céu. Eu falei: ok. Quando eu fui até o meu carro, ele veio correndo atrás e falou: pastor, e o senhor queria ser quem? Eu falei: eu queria ser o Noé. Ele falou: por que o senhor queria ser o Noé? O senhor não quer ir para o céu? Eu falei: eu quero ir para o céu. Só que Enoque achou graça diante dos olhos de Deus e andou na presença de Deus. Noé também achou graça diante dos olhos de Deus e andou na presença de Deus. Deus olhou para o Enoque e falou: tu achou graça diante dos meus olhos e tu anda na minha presença, vem para cá comigo. Aí o Enoque aceitou a proposta e foi embora. Só que ele deixou a mulher, deixou os filhos e as filhas para o dilúvio. O mesmo Deus que achou graça em Enoque e viu que ele andava na sua presença, achou graça com Noé e viu que Noé andava na sua presença. Aí Deus olha e fala assim: Noé, eu gostei de ti, tu anda na minha presença. E o Noé pega e fala assim para Deus: o Enoque aceitou ir sozinho, eu não aceito ir sozinho. Se tu tiver que me levar, tu vai ter que levar minha esposa junto, tu vai ter que levar os meus filhos junto, tu vai ter que levar as mulheres dos meus filhos junto, porque o propósito para a minha vida tem que ser estendida para a minha família. Crê tu no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Deus trabalha dentro de um propósito. Se você quiser ir sozinho, Deus respeita a tua vontade. Mas se nessa noite tu abrir o teu coração e tu falar: Deus, eu não aceito ir sozinho, eu estou no propósito de Noé, eu só vou se tu levar toda a minha casa. Deus vai respeitar o desejo do teu coração e Ele vai cumprir com o teu propósito. Dentro de tudo isso, Jesus entende a hora de subir para Jerusalém. O que Ele faz? Ele convence os seus discípulos ali a acompanhar. Ele consegue convencer os seus discípulos a estarem do lado dele. Ele tem 3 vias de acesso saindo da Galileia para chegar em Jerusalém. Ele tem o caminho que fica da além do Jordão, conhecido como o caminho da Pérea, que era o caminho mais perto. Segunda via de acesso era a via de acesso que passava pela aldeia de Samaritanos, que era a segunda via de acesso. E a terceira via de acesso, para ele poder sair da Galileia propriamente de Cafarnaum para ir na direção de Jerusalém, seria o caminho que passava por Jericó, com estradas acidentadas, cheias de salteadores, e um lugar com uma distância bem maior do que os outros caminhos que estavam propostos. Jesus então, na sua antevisão, na sua capacidade de enxergar com antecedência, ele resolve ir pela terceira via de acesso, porque Jesus entende que ele sobe para Jerusalém e ele não vai descer mais para Galileia, a não ser depois da ressurreição, para ter um encontro com Pedro à beira do mar da Galileia, na reconciliação de Pedro.
Então ele vai pelo caminho que passa por Jericó, porque existia uma palavra lá no livro de Josué, quando Josué conduzia a nação de Israel para a terra prometida, e os muros de Jericó sucumbiram, eles foram derribados, eles entraram para dentro da terra, debaixo de uma ação sobrenatural de Deus. Josué profetizou contra a cidade de Jericó, dizendo o seguinte: maldito seja o homem que tentar reedificar esta cidade. Se aparecer tal homem, é necessário que o seu filho primogênito, juntamente com o mais novo, seja morto e sepultado na porta de entrada da cidade. Existia uma palavra de maldição contra a cidade de Jericó. Jesus, numa antevisão, ele entende que era o momento dele visitar. Chegou o tempo, chegou a hora. Era um momento oportuno para Jesus chegar em Jericó e manifestar a glória do céu àquela cidade. Se a cidade estava debaixo de uma maldição desde a época de Josué, só quem poderia quebrar essa maldição era o próprio Cristo. Ele assenta no coração, entendendo que o seu tempo tinha findado na Galileia, e quando ele vai, ele arrasta os seus discípulos, e diz a Bíblia que no meio do caminho, indo na direção de Jericó, um jovem rico, quando a Bíblia chama o jovem de rico, é porque ele tinha muito recurso financeiro, e ele chega correndo até a presença de Jesus. Diz a Bíblia que ele veio correndo e voltou para casa caminhando. Ele vem correndo e ele tenta negociar o plano da salvação. É como nos dias de hoje, nós estamos vivendo dentro de um século que as pessoas estão querendo negociar com Deus. Eu falei esses dias, falei até lá em Israel, que naquela época Jesus entrou dentro do templo e expulsou os cambistas com um chicote na mão. Se Jesus hoje visitar Jerusalém e ir para dentro dos muros antigos da cidade e entrar dentro do mercado árabe, ele não vai expulsar de chicote, ele vai ter que pegar uma metralhadora para limpar aquele negócio lá, porque está feio demais. Por quê? Porque as pessoas usaram do cristianismo um atalho para fazer negócio. E Deus não negocia com o homem. Deus não é um doleiro, Ele não é um bicheiro. Jesus, Ele não é um agiota que vai te dar o juro daquilo que tu oferece para Ele. Não. Com Jesus tu se rende e se entrega. E pronto. E o resto tu deixa na palma da mão dele, que ele vai resolver e vai fazer da forma como ele quer. Mas infelizmente hoje nós temos pessoas que tentam negociar com Deus, como se eu desse 10 ele tivesse que me dar 100, eu desse 100 ele tivesse que me dar 1000. E negociar com Deus é tempo perdido. Jacó tentou negociar e saiu aleijado do Val de Jaboque. Então não dá para negociar com Deus. Com Deus tu entrega, com Deus tu se rende, com Deus tu renuncia, com Deus tu aceita a porta estreita, o caminho apertado, e tu alimenta o desejo de um dia chegar no céu. Esse jovem rico, ele veio correndo e falou assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Em outras palavras, pode abrir a tua boca e pedir. Quer uma boa oferta? Tu quer que eu faça o que pelo teu ministério? Jesus, sabendo que o coração do jovem era unicamente materialista, ele falou assim: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, aí tu vem e segue-me, e assim tu terás um tesouro no céu. Eu vou deixar o esboço para os pregadores que estão aqui. Jesus falou assim: vai, vende e dá, aí tu vem, segue-me e terás. É isso aí. Vai, quem manda não é tu e teu recurso financeiro, quem manda sou eu. Vai, vende, eu te dou o poder de negociação, aí tu dá, seja generoso, aí tu vem, anda comigo, vem, anda comigo, vem, anda do meu lado, aí tu segue-me, seja meu discípulo, aí tu vai ter a recompensa, aí tu terás um tesouro no céu. O jovem rico, ouvindo esta palavra, ele vem correndo e, decepcionado, ele volta para a casa dele caminhando. Jesus não negociou esse princípio. Os bens espirituais não se conquistam com negócios terrenos. A festa de Belsazar começou bem e terminou mal, porque ele convidou 1000 grandes para a festa e não chamou nenhum pequeno. A festa dele começou bem e terminou mal. Mas a tua festa, ela pode ter começado mal, mas ela vai ter que terminar bem, porque Deus tem negócio diferente com a tua vida. E quando nós olhamos a história do jovem rico, nós vamos lamentar muito. Eu preguei na convenção, eu não pertenço ao Ministério de Madureira, eu pertenço ao Ministério da Missão. Eu preguei na última convenção que tivemos em São Paulo para 3.000 pastores. E eu falei para a nossa liderança nacional que nós fomos penalizados pelo próprio Deus quando nós passamos a valorizar mais as coisas do que pessoas.
E infelizmente, quando baixou uma regra na nossa convenção, há 6 anos atrás, que só pode ser pastor da Assembleia de Deus no Brasil, dentro da CGADB, quem tem o 2º grau completo e o bacharelado em teologia, parece que os homens aqui na terra tentaram colocar um espaladrapo na boca de Deus lá no céu, como se Deus precisasse de um diploma para usar alguém. E Deus não se faz valer dessas coisas não. Se Davi existisse hoje sendo simples pastor de ovelhas, ele não seria obreiro nosso. A samaritana que foi até o poço como prostituta e voltou como missionária, ela não seria obreira nossa. Por quê? Porque os homens estão criando regra, tentando apagar a chama que existe dentro do coração de Deus de escolher quem Ele quer. Amós falou: eu era boieiro e plantador de sicômoros. Ele foi lá no campo e me chamou. Davi falou: eu estava atrás das ovelhas e ele me chamou. Deus não está preocupado com o teu diploma. Deus está olhando para dentro do teu coração. E Deus consegue ver com antecedência o sentimento que existe dentro da tua alma. Não importa quem você seja, se Deus achar graça em você, você pode ser um mecânico, um jardineiro, um pedreiro, tu pode ser um taxista, seja o que for. Deus vai aonde você está, Ele te envolve com a sua glória e te levanta da forma como Ele bem entende, porque a obra é de Deus. Quem manda na igreja continua sendo Deus, e a autoridade está na palma da mão de Deus, porque Deus tem o controle e o comando de todas as coisas. O jovem rico se deu mal, veio correndo, voltou caminhando. Jesus não perdeu tempo com ele, ele seguiu a sua caminhada. Quando ele estava do lado de fora da cidade de Jericó, tem um cego mendigo, Bartimeu, filho do Timeu, assentado à beira do caminho mendigando. Eu falei para um obreiro da nossa igreja: tu sabe por quê que Jesus curou o cego Bartimeu? Ele falou: não. Eu falei: eu vou te explicar. O cego, ele era inteligente. Eu digo que aquele cego era o cego que enxergava. Quando alguém levava as muambas do cego para a beira do caminho, ou levava para o caminho, o cego falava para todos que levavam as muambas dele: coloca todos os meus pertences na beira da estrada, para não atrapalhar a caravana dos viajantes que passam. E Jesus gosta de pessoas que não atrapalham a sua caravana. Quando o cego gritou à beira do caminho e alguém repreendeu e ele gritou mais alto ainda, Jesus parou, mandou levantar e mandou trazer ele. Porque Jesus gosta de pessoas que não atrapalham a sua caravana. Tu não tem obrigação de fazer nada para Deus. Agora você não tem obrigação de atrapalhar quem está fazendo. Não quer fazer? Pega as tuas muambas, coloca na beira da estrada e deixa o caminho aberto, porque a caravana de Jesus está passando. E a caravana de Jesus, ela não pode ser parada por ninguém. O cego era um cego que enxergava, ele era muito inteligente. Eu digo que ele não tinha o poder da visão, mas ele tinha uma audição aguçada. Quando ele estava sentado à beira do caminho, ele viu que o barulho era diferente, porque o barulho de Jesus é um barulho diferente. Ele entendeu que aquele barulho ali era um barulho diferente dos outros barulhos, e ele perguntou: quem que está passando por aí? E alguém pega e fala: é Jesus de Nazaré. Aí ele abre a boca e grita em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém repreende, ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda levantar o cego mendigo, ele se desfaz da capa que tem, é levado até a presença de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele responde: eu quero ver. Aí Jesus fala para ele: então veja, porque a tua fé te salvou. Ele recebe a visão na mesma hora e começa a acompanhar a caravana de Jesus, que está indo na direção de Jericó. Quando Jesus entra para dentro da cidade, lá dentro da cidade tem um homem chamado Zaqueu. Esse não é cego e não é mendigo, esse é rico e tem uma boa visão. Ele tem um problema, ele é baixinho, tem uma pequena estatura, ele quer ver Jesus passar e não pode por causa da pequena estatura. Ele, sabendo que Jesus está vindo, ele sai correndo no meio da multidão, pratica um alpinismo, sobe em cima de um pé de figueira brava, fica escondido no meio dos arbustos, porque ele deseja ver Jesus passar. E ele fica escondido dentro daqueles arbustos, em cima daquele pé de figueira brava, e Jesus entra para dentro da cidade, acompanhado pelos seus discípulos e por aqueles que viram um milagre na vida do cego. Jesus para debaixo do pé de figueira brava, olha para cima. Aí Jesus pega e fala para Zaqueu: ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Valorize essa palavra convém, porque essa palavra é uma palavra condicional. Jesus estava dizendo assim: eu estou desejando dormir na tua casa, mas depende da tua atitude. Me convém.
Se tu descer depressa eu vou, se tu não descer eu não vou. Depende do teu comportamento. Eu estou te dizendo que eu tenho um desejo, agora depende de você. Se tu descer depressa eu estou indo dormir na tua casa, eu estou indo pousar na tua casa. Se tu não descer eu não vou, porque essa era condicional para Zaqueu. Sabe o que me encanta em Jesus, e cada vez eu me apaixono mais por Jesus? É porque Jesus consegue cuidar de um mendigo fora da cidade e consegue não desprezar um rico dentro da cidade, porque Jesus ele cuida de pobre e cuida de rico, cuida de rico e cuida de pobre. Eu tenho uma tendência a gostar de gente rica, e às vezes eu tenho uma tendência a desprezar gente pobre, mas o meu Jesus não. O meu Jesus ele não despreza o pobre, mas também não joga fora o rico. Ele cuida do rico, cuida do pobre, cuida do pobre e cuida do rico, porque ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele trata todos com igualdade. Para Jesus não tem grande e não tem baixo, não tem rico e não tem pobre. Olha como Jesus trata com igualdade. Quando o mendigo está no chão mendigando, ele fala para os seus discípulos: vai lá, levanta e traz. Quando ele encontra com Zaqueu que está em cima, ele pega e fala: desce depressa, tá certo, tu vai ter que descer. Eu pego quem está embaixo e levanto, e quem está em cima eu faço descer, porque eu coloco todos no mesmo nível. Para mim não tem ninguém maior do que ninguém, porque eu trato todos com igualdade. Jesus ele é encantador, e se nós observarmos o comportamento, a forma como Jesus se relacionava, a forma como Jesus agia, a forma como Jesus se manifestou aos pecadores, é algo extraordinário. Por quê? Porque o cego mendigo grita, ele clama: Jesus, filho de Davi. O Zaqueu não grita, o Zaqueu fica escondido em silêncio no meio dos arbustos. Jesus entende o grito daquele que grita, entende o silêncio daquele que silencia. Se você gritar, Jesus está te entendendo. Se você não tem força para gritar, Ele está te entendendo da mesma maneira. Se você nesta noite clamar o nome de Jesus, Jesus pode ouvir a tua voz. Mas se você não tem força para clamar, Ele vai te entender da mesma maneira, porque Jesus ele consegue fazer leitura de comportamento. O Bartimeu ele clama e ele é repreendido porque ele tem opositores. Jesus entende isso. Alguém repreende a Bartimeu, Jesus ele consegue administrar o conflito. O Zaqueu também tem conflito, porque no momento em que Jesus entra para dentro da casa do Zaqueu, diz a Bíblia que uma multidão apoiada pelos discípulos, veja bem, foram para a volta da casa murmurar e a dizer: esse homem aí traiu a pátria judaica, ele se rendeu ao Império Romano, é um cobrador de impostos, e ele traiu o judaísmo, ele não presta, não vale o que come. Jesus administrou o conflito do Bartimeu, administrou o conflito do Zaqueu. Eu sempre digo, irmãos, a oposição não pode me fazer parar, a oposição tem que me fazer orar. Quando alguém repreendeu a Bartimeu, e em vez dele se calar, ele levantou a voz e clamou mais alto ainda, porque a oposição não fez ele parar, a oposição fez ele orar. Eu só creio numa Ana de joelho dobrada orando quando tem uma Penina de pé incomodando. Antes de eu sair daqui nessa noite, eu vou pedir para Deus levantar uma meia dúzia de penina para pegar no teu pé, porque tem gente que só ajoelha quando tem oposição. Quando não tem oposição, tem dificuldade para ajoelhar. Vocês acham que foi o diabo que usou penina? Não, foi o próprio Deus. Eucana falava para Ana: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Deixa eu te dizer, para Penina eu dou uma porção dos manjares, mas para você eu dou 2 porções dos manjares. A Ana era a garotinha do Eucana, era menina dos olhos de Eucana e nadava de braçada quando subia para os sacrifícios anuais. Ela era a garotinha que estava sempre do lado do Eucana. Chegou um dia que Deus precisou operar um milagre dentro do templo, aí Deus foi lá na Penina e falou: incomoda ela, inferniza ela, vai lá, perturba ela, diz para ela que ela tem todas as qualidades, mas não é estéril, não tem condições de dar filho para ele, incomoda, pega no pé dela. Aí a Ana dobrou o joelho. Quando ela dobrou o joelho, o milagre aconteceu. Só existe um milagre que acontece quando nós temos oposição e pessoas que pegam no nosso pé. Tem gente que só dobra o joelho quando existe um aperto para o seu lado, porque senão não consegue dobrar o joelho. Esse homem chamado Bartimeu, ele tinha oposição e tinha opositores. Esse homem chamado Zaqueu, ele tinha oposição e opositores. Esse homem,
chamado Bartimeu, ele está à beira do caminho, ele está fora da cidade. Esse homem chamado Zaqueu está dentro da cidade. Jesus consegue tratar, Jesus consegue se relacionar com ambos sem ter problema nenhum. Esse homem chamado Bartimeu, ele quer um milagre. O homem chamado Zaqueu quer um encontro. Ele não quer milagre, ele quer encontro, ele quer ver Jesus passar. Eu fui a Israel agora em novembro e eu não subi ao Monte Sinai, e Deus falou comigo que a manifestação da glória no Monte Sinai foi para o povo, mas a intimidade foi para o Moisés. Deus falou assim: tu quer a manifestação ou tu quer a intimidade? Eu falei para Deus: eu quero a intimidade, porque a intimidade é melhor e maior do que a manifestação. Quando o povo viu a manifestação, com 40 dias levantou um bezerro de ouro, mas Moisés na intimidade conseguiu ver a glória de Deus. Deus quer te dar intimidade, e esse ano de 2020 não será um ano de manifestações, esse ano de 2020 será um ano de intimidade. Quem quiser intimidade, Deus vai dar intimidade. Quem quiser chegar dentro do santuário de Deus com o coração aberto, vai receber a glória de Deus. E eu lamento ter que falar isso daqui, mas nós estamos vivendo num tempo como naquele tempo lá do paralítico no tanque de Betesda. Jesus chegou lá e falou assim para ele: quer ficar curado? Aí o paralítico falou assim: olha, tem um anjo que movimenta com a água do tanque, qualquer um que está enfermo de qualquer tipo de enfermidade, quando desce no tanque, toca na água do tanque em movimento, é curado de qualquer tipo de enfermidade. Certo? Jesus na frente do cidadão falando que quer ficar curado, mas ele quer um movimento. Tem gente que não está vivendo mais de Jesus, está vivendo só de movimento. Tem gente que só quer as manifestações, mas não quer a intimidade. Tem gente que quer só a bênção, mas não quer o dono da bênção. Tem gente que corre atrás do milagreiro, mas não quer ter o encontro com o dono do milagre. Mas esse ano Deus quer te surpreender. Deus quer ser o dono do milagre na tua vida. Deus quer te dar intimidades profundas, e Deus quer te levar por caminhos excelentes. E nós temos que absorver tudo isso. Por quê? Porque o Bartimeu queria um milagre, mas o Zaqueu queria um encontro. Queridos, milagre não segura ninguém dentro da casa de Deus. O que segura dentro da casa de Deus é o encontro. Se você vier aqui, você recebe um milagre e você pode ir embora para nunca mais voltar. Mas se você tiver um encontro real com a pessoa de Jesus, você nunca mais será o mesmo, porque você estará marcado pela glória de Jesus. Se a presença de Deus se apoderar da tua vida, tu pode ir para onde tu for, Deus vai estar junto contigo. Agora o milagre, ele é aleatório, tu pode receber, pode não receber. Uma vez recebendo, tu pode ir embora para nunca mais voltar, porque tu veio receber o que tu queria, pronto, vai embora, o compromisso deixa de lado. Agora quando você tem encontro, a tua história nunca mais será a mesma. Quando tu tem encontro, a tua vida nunca mais será a mesma. Esse homem chamado Bartimeu foi atraído à presença de Jesus pelos ouvidos, o Zaqueu foi pelos olhos. Ele queria ver, mas não podia. Qual era o problema dele? Pequena estatura. Mas ele quis o encontro, e desejando esse encontro, ele saiu correndo. Diz a Bíblia que ele teve pressa. Sabia que nesta noite Deus está com pressa para ter um encontro contigo? Deus está desejando ter um encontro com a tua vida. E se você tiver pressa, tu pode ter certeza que tu não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. Você vai provar nesta noite da glória de Deus aqui dentro desse santuário. Diz a Bíblia que ele, tendo pressa, ele correu, porque ele desejou esse encontro, ele teve pressa. É lamentável, mas nós temos que falar. Tem pessoas que antes de se encontrar com Jesus tinham habilidades paranormais. Tinha pessoas que antes de servir a Deus pulavam 4 noites de carnaval e tinham saúde para pular mais umas 2 noites. Tinha pessoas que antes de servir a Jesus iam para a balada, saiu da balada e iam direto para o serviço, saiu do serviço e ir para o bar, encher a cara de cerveja, de cachaça, e ir para casa incomodar a esposa. Aí depois que aceitam a Jesus, tem dificuldade para fazer qualquer coisa para Jesus. Se o pastor Salmo falar, vai ter uma vigília hoje na catedral, o pastor tem que trabalhar amanhã e estou muito cansado, vamos fazer um trabalho de evangelismo, o sol está muito quente. Quer dizer que na palma da mão do diabo era habilidoso, na palma da mão de Deus parece que quando vai fazer alguma coisa
Parece até que está carregando um elefante com corrente nas costas. Para o diabo valia tudo, para Deus não vale nada. Mas Deus nesta noite está aqui dizendo assim: eu quero pressa da tua vida, eu quero ter um encontro contigo. Faça que nem o Zaqueu, tenha pressa para isso, porque se tu tiver pressa, diz a Bíblia, que aquele que se achega a mim, eu me achegarei até a ele. Se você tiver pressa para vir para a presença de Jesus, Jesus ele vai te abraçar de uma forma diferente, porque Jesus é diferente de tudo e de todos. Zaqueu, ele saiu correndo, e diz a Bíblia que ele usou o problema que ele tinha para ter um encontro. Qual era o problema que Zaqueu tinha? Pequena estatura. Ele usa o problema para ter um encontro. Tem pessoas que usam o problema para se afastar, mas Zaqueu usa o problema para ter um encontro. Tu acha que Jesus não sabe quem você é? Tu acha que Jesus não conhece as tuas fraquezas, as tuas necessidades, as tuas ansiedades? Tu acha que Jesus não sabe na realidade quem você é? Você pode estar aqui nesta noite cheio de fraqueza, você pode estar nesta noite aqui vivendo o pior momento da tua vida, mas Jesus sabe quem tu é, e Ele quer que tu use o teu problema para ter um encontro com Ele. O problema nunca afastou Davi de Deus. Davi, ele pecava e corria para dentro da casa de Deus, e ele falava: não me lances para longe da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, não tira de mim a alegria da salvação. E Davi falava para Deus em alto e bom som: torna-me da alegria da salvação. Por quê? Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Tu pode estar fraco, mas tu está dentro da casa. Tu pode ter problema, mas tu está dentro da casa. Usa o teu problema para ter um encontro nessa noite. Faça que nem Zaqueu. Zaqueu usou o problema que ele tinha para ter um encontro. Ele saiu correndo, e quando ele subiu em cima do pé de figueira brava, Jesus entrou na cidade e foi na direção daquele pé de figueira brava. Eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, na maior festa pentecostal dos últimos tempos, com o pastor Samuel Câmara. Quando terminei de pregar, a repórter da Rede Boas Novas de televisão veio e falou: como é que o senhor se sentiu pregando para 120 países que estavam ligados conosco pela internet? Eu falei para ela: me senti que nem Zaqueu. Ela falou: não entendi. Eu falei: me senti que nem Zaqueu. Falou: dá para o senhor explicar? Eu falei: claro que dá. Jesus entrou para dentro da cidade. Quando ele parou debaixo do pé de figueira brava, ele olhou para Zaqueu e falou: ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A multidão só passou a enxergar Zaqueu depois que Jesus já tinha visto ele há muito tempo. Antes de eu te conhecer, Jesus já sabia quem tu era. Jesus teve um encontro comigo dentro de uma clínica psiquiátrica, porque aos 23 anos de idade eu tomei uma overdose de droga. Fiquei quase um ano internado dentro de uma clínica psiquiátrica sem saber o meu nome. E algo de tão interessante aconteceu, porque os médicos fizeram uma coleta do meu sangue e pediram para a minha família a doação das minhas córneas, do meu coração e dos meus rins para o banco de órgãos, porque eu ia morrer naquele final de semana. Segundo a doutora Ruth, psicóloga e praxiterapeuta, junto com uma equipe médica, mandou um pedido para minha mãe para a doação dos meus órgãos, porque tinha gente no banco de órgãos na fila com situação compatível aos meus órgãos. Minha mãe recebeu o pedido em casa, desesperada, saiu para dentro de toda forma de espiritismo, fazer pacto com os demônios, para que Deus pudesse ter compaixão da minha vida. Minha mãe não foi respondida, saiu na cidade com o coração de mãe pedindo socorro para todos. A 4 quarteirões da casa dela, passou na esquina de uma casa de uma senhora crente, cheia do Espírito Santo, que estava lavando roupa no quintal de casa, numa manhã fria, e cantando um hino de louvor a Deus. Minha mãe parou no meio da rua e perguntou para ela: o que a senhora está cantando? Ela falou: quem está triste ou aflito, ore, quem está alegre, cante. Eu moro nesse barraquinho caindo nos pedaços, mas tem 3 anos atrás que Jesus me curou de um câncer no seio. Eu sou a mulher mais feliz que tem nesta cidade, porque Jesus mora aí dentro comigo, e Jesus é tudo que eu tenho em toda a minha vida. Minha mãe falou: eu não posso cantar porque meu filho está morrendo numa clínica psiquiátrica. E aquela negrinha levantou o dedo de profeta na direção da minha mãe e falou assim: ó, ele não vai morrer, porque a partir de hoje eu estou orando e jejuando pela vida dele 1 mês. O meu Jesus vai lá dentro do hospício, vai se revelar para ele, vai fazer dele um pregador da sua palavra, e quando ele sair de lá, a senhora vai se converter, vão quebrar com a terreira de Umbanda que tem no meio da família, e essa cidade de 40 mil habitantes vai saber que tem um Deus lá no céu que opera milagres aqui na terra. Quantos de vocês acreditam que Deus fala, por gentileza? Deus foi lá dentro do hospício, usou um doido para falar comigo, um ex-padre, seu Wilson Vilmar, que rejeitou a batina de padre para se casar. No dia do casamento a noiva deixou ele no altar, fugiu com outro. Por conta disso ele virou um alcoólatra, caiu dentro do hospício. O ex-padre foi lá,
dentro da CTI do hospício, falou no meu ouvido: Sandro Fontoura, eu venho aqui amando de Deus para te dizer que Deus tem poder para te tirar daqui, mas tu vai ter que orar a Ele. Eu tenho cara de bobo, mas não sou bobo. Eu clamei a Deus e Deus ouviu a minha oração. Na cidade onde eu fui internado como doido, eu fui pastor da maior igreja da cidade por 11 anos. Minha mãe não é mais macumbeira, não, é líder de círculo de oração, tomada pela glória de Deus, porque tem um Deus lá no céu que ainda continua operando milagres na terra. E esse Jesus está aqui nesta noite. Antes de você me conhecer, Ele já sabia quem eu era. Antes de eu te conhecer, Ele também já sabia quem tu era. E Zaqueu saiu correndo e ele subiu. Quando ele subiu, Jesus parou debaixo e falou assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E diz a Bíblia que ele correu, subiu, aí ele desceu e recebeu. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos receber descendo. Tem coisas na nossa vida que nós apenas conseguimos receber quando nós descemos. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui nesta noite que estão precisando dar uma descidinha. Tem pessoas que estão me ouvindo falar aqui nesta noite que, se abrir a boca e der um brado de glória a Deus, sai telha de aranha na garganta, porque deixaram a gratidão de lado, esqueceram de onde Deus tirou eles, estão com a vida totalmente voltada às coisas terrenas e esqueceram que o céu não é um sonho, que o céu é uma realidade. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e Jesus vai tirar um povo da terra, que vai subir ao encontro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele escreveu o teu nome no livro da vida, para você fazer parte da caravana que vai cantar o hino da vitória diante do trono de Deus. Quem está entendendo esta linguagem pode abrir a boca nesta noite para dar um brado de glória ao nome desse Deus. Tem coisas que não adianta, tem que descer para receber. Davi desceu até o vale, desceu até o ribeiro, desceu até a casa do seu pai e foi descendo. Quando ele subiu com Deus. Esse homem chamado Jonas, ele desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para a profundeza dos mares, mas quando ele subiu com Deus. Tem coisas que você precisa descer para receber. Se você quiser receber nesta noite, é só você descer um pouquinho, porque o céu está aberto e Deus quer te dar o que tu tanto precisa para ser uma pessoa bem-aventurada neste ano, em todos os níveis sociais desta sociedade que está aí fora. Deus quer abrir as janelas do céu dentro da tua casa, mas depende de você. Aquele que se humilha, Deus o exaltará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, se humilhando, confessando os seus pecados, Deus vai abrir as janelas do céu e vai sarar a tua terra. Depende de você. Quem desce recebe, quem não desce não recebe. Quantos aqui gostariam nesta noite de descer, de se humilhar debaixo da presença de Deus para receber? Se você pode, em nome de Jesus, eu já estou indo aqui mais para o caminho do fim do que até mesmo dentro de uma mensagem que possa ser tão rápida assim. Eu quero te dizer o seguinte: Zaqueu correu, ele subiu. Quando ele desceu, diz a Bíblia que ele recebeu. Essa é a tônica: desce para receber. Desceu, recebeu. Se não desceu, não recebeu. Se chegar grande na presença de Deus, sabe o que Jesus fez? Ele pegou o Bartimeu que estava embaixo e levantou. Quem estava em cima ele fez descer. Quando desceu, recebeu. Diz a Bíblia que ele correu, subiu, desceu, recebeu. Quando ele recebeu, ele se alegrou. Diz a Bíblia que ele se alegrou. Em nome de Jesus, sorria, tu não está na Record. Tu está na presença de Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Sabe o que é isso? Alegria do céu, alegria de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo ele é gozo, paz e alegria. Sabe o que a Bíblia diz? Que o coração alegre formoseia a alegria do Senhor é a vossa. Na presença de Deus até a tristeza salta de Por que tu está triste? Se o Espírito Santo é a nossa alegria. Por que você está frustrado? Se o Espírito Santo é a nossa alegria. Por que você está decepcionado e tenso? Se o Espírito Santo é a tua alegria. Eu estou tratando de um pastor no Rio Grande do Sul que está tomando 4 antidepressivos por dia, tentou se matar 3 vezes e está vivendo a síndrome do pânico. Eu fui visitar ele, pastor Henrique, o nome dele, e quando ele abriu a boca ele falou para mim: eu preguei por longos anos
palavras no púlpito da igreja que nem eu acreditava que era verdade. Eu quero te dizer que eu creio que o céu não seja para mim. Deus me rejeitou do céu. Eu não tenho esperança de chegar no céu. Eu perdi a alegria da salvação. Eu não tenho mais gozo na minha alma para nada. Por isso eu peço a morte todo dia, porque ele perdeu a alegria do Espírito Santo. Contigo, Deus quer fazer um negócio diferente. Tu não precisa tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, uma caipirinha para se alegrar. Se tu dobrar o teu joelho e falar: Deus, eu não quero uma alegria momentânea, eu quero uma alegria eterna. Belsazar foi e encheu as taças do templo de vinho e trocou uma alegria eterna por uma momentânea. Tem muita gente que quer coisas momentâneas e estão deixando as coisas eternas de lado. Deus quer coisas eternas contigo. Deus não abre mão da tua vida. Se tu abrir a tua boca nesta noite aqui e falar: Deus, eu quero receber essa alegria e esse gozo na minha alma, o céu vai se abrir sobre a tua cabeça e tu vai contemplar a glória de Deus. Quantos nesta noite querem ter um verdadeiro encontro com Jesus? Se você pode, levanta a tua mão direita para cima, abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Você não precisa pular um carnaval evangélico e terminar tomando uma bebedeira de vinho para se alegrar. Tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, que é poderoso para alegrar a tua alma, e a alegria que o Espírito Santo te dá, tu não encontra em lugar nenhum. Quantos estão sentindo que verdadeiramente Jesus está neste lugar? Levanta as duas mãos lá em cima, se você pode. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Assentado como você está, eu já estou encerrando. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado rapidamente. Pega na mão da tua irmã que está aí do teu lado rapidamente. Não importa se ele é rico ou pobre, se ele está no chão, se ele está em cima. Aperta bem apertada a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Eu vou te fazer um pedido, 1 minuto. Fecha teus olhos e abre a tua boca por 1 minuto. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba alegria e fale em outras línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória a Deus. E receba nesta noite a presença do Espírito de Deus. Só quem está sentindo a glória de Deus de verdade, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória ao nome desse Deus. 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. 30 segundos, fecha os olhos e abre a boca, vai. Andará calabachai, ando e assura manacandará. 20 segundos, fecha os olhos e abre a boca, 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 abre. 10 segundos, solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito. Adora do teu jeito, adora do teu jeito, exaltando, magnificando, adorando. Andará calabachuri mini andarabasa. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Eu vou descer, correu, subiu, desceu, recebeu, se alegrou, hospedou. Deus não quer te visitar nessa noite, Ele quer se hospedar. A glória de Deus desce no Monte Sinai e Deus fala para Moisés: provaram da minha glória, vão querer a minha glória sempre. Constrói um tabernáculo. Eu vou na nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Eu vou habitar junto com o meu povo. Deus não quer te visitar, Ele quer habitar.
Deus mede a eternidade com 2 palmos do seu punho. Os astrônomos até hoje não sabem quantas estrelas tem no céu, mas Jó escreveu no seu livro que Deus conhece as estrelas uma a uma pelo seu nome antes que o dia apareça. Ele chama as estrelas uma a uma pelo seu nome, e elas, ouvindo a voz de Deus, se recolhem do firmamento para dar lugar ao dia. Diz a Bíblia que Deus usa as nuvens como estrado dos seus pés. Diz a Bíblia que Deus é tão grande que Ele pega as águas dos oceanos do planeta Terra e coloca na concha da sua mão. Esse Deus se diminui para habitar na tua vida. Abre a tua boca nesta noite e fala para o inferno ouvir: Deus não vai me visitar, Ele vai se hospedar em mim. Quando você voltar para a tua casa, tu entra pela sala e o diabo sai pela porta do fundo, porque Jesus vai dormir na tua casa nesta noite. Jesus vai passar contigo na tua casa nesta noite e não vai sair nunca mais de lá, porque Ele vai se hospedar. Tua casa será morada de Jesus nesta terra. Quem recebe essa palavra com alegria no coração, levanta as 2 mãos lá em cima e diga glória a Deus. Quem está sentado, fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Correu, subiu, desceu, recebeu, se alegrou, hospedou. Diga comigo: correu, subiu, desceu, recebeu, se alegrou, hospedou, confessou. Ele falou assim: aqueles que eu defraudei eu quero restituir. Confessou. Guarda esta palavra, não está na Bíblia, Deus me deu na oração. Quem confessa voa, quem oculta rasteja. Você quer voar ou quer rastejar? Tem gente que chegou aqui rastejando, vai voltar para casa voando. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, andarão, correrão e voarão. Deus te quer voando. Não tem coragem para confessar para o teu pastor? Confessa para Deus. Entra no teu quarto nesta noite, rasga o teu coração e confessa para Ele, e Ele vai te dar asa para você voar. Esse ano você vai voar e vai viver um ano de intimidade com Jesus. Quantos recebem esta palavra com alegria no coração e querem abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus? Ok, diga comigo: correu, subiu, desceu, recebeu, se alegrou, hospedou, confessou, foi restituído. Ao clarear do dia, Jesus abriu a porta da casa de Zaqueu e falou: vinde e vede, encontrei um que é filho de Abraão. Hoje chegou salvação a esta casa. Tem salvação para a tua família neste ano. Teu filho não vai ficar na cachaça e na balada, não. Teu filho está dentro do propósito de Deus e do plano de Deus nesta terra. E você pode abrir a tua boca e dar glória a Deus por antecedência ao teu milagre, porque haverá um milagre acontecendo dentro da tua casa, porque neste ano Deus vai entrar com providência, com unção de restituição dentro da tua casa. Eu quero orar pela tua vida agora.